Pessoal, o Brasil pode se complicar contra o fraco Haiti, que teoricamente era pra ser os... Cara, eu espero que não, que o Brasil não se complique contra o Haiti, porque se o Brasil se complicar com o Haiti, cara, vai ser extremamente decepcionante e o sonho do Hexa, esquece, vai ser pra 2030 adiante. saco de pancadas do grupo, mas que começou fazendo um jogo difícil contra a Escócia, é disso Isso foi bizarro. O passe de bola foi pau a pau. Em questão de finalização, o Haiti teve mais que a Escócia. E o placar foi 0 a 1. Pra quem não viu, a Escócia ganhou de 1 a 0 contra o Haiti. que a gente vai falar aqui hoje. Eu reuni tanto as informações, as notícias que a gente tem, quanto alguns dados históricos aqui, e tem coisa interessante para você aqui. Para você que não sabe, esse aqui é o resumão para a segunda partida do Brasil na Copa do Mundo. Cara, qual vocês acham que vai ser o placar? Eu acho que vai ser 2 a 0 pra mais. Eu acho que o Brasil pode ganhar de 2 a 0 contra o Haiti. No caso, 2 pro Brasil e 0 pro Haiti. Ou pode ser mais. E a gente tá fazendo aqui meio que isso em todo jogo do Brasil. Então já se inscreve no canal e comenta aí se você gosta desse formato. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, a Escócia era para teoricamente ter tido mais facilidade do que teve contra o Haiti, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco nesse vídeo aqui para vocês os números daquele jogo, para você que talvez não viu a partida, e a coisa não foi fácil. Cara, essa Copa tá bizarra. O Cabo Verde conseguiu empatar com a Espanha, cara. Então, tudo pode acontecer, por causa que o futebol é um esporte muito aleatório. Pode acontecer coisas que a gente menos esperava. É muito aleatório. Não. Então, já que eles engrossaram um pouco o caldo para a Escócia, será que o Brasil pode acabar se embolando e se complicando também? Bom, vamos lá. Primeiramente, é legal que a gente tente entender qual vai ser o time do Brasil que vai estar em campo. Então, será que o Neymar volta? Será que o Casemiro é titular de novo? E o Rafinha? Cara, eu queria ver muito o Neymar voltando, só que eu acho que ele não vai voltar contra o Haiti, ó. Ele pode voltar contra outro time ou na fase de mata-mata. Questão do Igor Thiago. Bom, primeiro respondendo sobre o Neymar, a gente já sabia, eu tinha até falado no canal News, tem a notícia lá, dá uma olhada depois, que provavelmente era quase que certo que o Neymar não jogaria. Então provavelmente ele ficaria de fora, ele só ganharia minutos contra o Haiti se alguma espécie de milagre acontecesse. E aí, dito e feito, olha só, na verdade, CBF acaba de informar que Neymar não viajará a Filadélfia. Cara, com isso daí é zero chance do Neymar jogar contra o Haiti, zero chance mesmo, porque ele nem vai viajar, nem vai estar nem lá no estádio. Infelizmente, eu queria ver muito o Neymar jogar, claro, mas fazer o quê? Espero que o Neymar ele volte 100%, que ele tá treinando na sua fase final do seu processo de recuperação, e veremos o Neymar 100%, assim que eu espero, no próximo jogo. Para acompanhar a delegação da seleção brasileira no jogo de amanhã contra o Haiti. Isso aqui é até uma espécie de novidade, porque a gente pensou, o que estava saindo dizia que ele viajaria só para acompanhar ali e tal, só que na verdade nem viajar ele não vai, porque o craque ficará em Nova Jersey para otimizar a fase final do seu processo de recuperação. Então não teve nenhum problema de última hora, não teve nenhum agravamento na lesão, eles só preferiram não deixar ele viajar, mantém aqui treinando e tal, porque não teria muita função, ele viajaria só para acompanhar. Então assim, se você tinha alguma espécie de esperança de não, eu acho que contra o Haiti o Neymar vai ganhar nem que seja 10 minutinhos, não vai, o Neymar sequer vai viajar com o pessoal, e aí provavelmente a estreia dele vai ficar contra a Escócia mesmo. Presta atenção no provavelmente, porque ainda não é certeza, pode ser que fique pro mata-mata. Eu espero que o Neymar ele jogue contra a Escócia, porque a Escócia vai ser um time mais complicado do que o Haiti. Não sei se vai ser mais complicado que Marrocos, mas eu espero que o Brasil venha com a seleção titular, todos os titulares contra a Escócia para mostrar quem é o Brasil, quem é que manda. Não, provavelmente é contra a Escócia. Então beleza, a gente ainda não sabe exatamente qual vai ser o time exato da seleção brasileira, mas a gente tem pelo menos uma confirmação oficial que o Neymar não vai entrar em momento nenhum. Só que aí é o seguinte, se você viu, e eu imagino que você tenha visto, o primeiro jogo do Brasil contra Marrocos... Cara, esse jogo contra Marrocos foi decepcionante. O pessoal do time tava perdido, cada um querendo fazer o que queria. Só que no segundo tempo deu uma mais organizada. Eu queria que o Endrick entrasse muito, porque eu sei que o Endrick ia fazer algo surreal, ele ia fazer um gol pra mais. Na minha opinião, acho que o Endrick ia fazer um gol, que o Endrick é brabo. Mas muita gente ali jogou mal, principalmente no primeiro tempo. Cara, o único que jogou bem contra Marrocos, de verdade, foi o Vinícius Júnior, deu aulas. O cara fez um gol brabo e é o único que tava realmente querendo fazer alguma coisa. O Rafinha, ele pode estar meio perdido, só que ele também correu. Isso foi interessante, viu? O Rafinha também botando sangue, tá ligado? O Rafinha botando esforço. E o Paquetá quase meteu um gol de bicicleta. Antes do Ancelotti fazer ali as mudanças, o Casemiro tava muito perdido, o Igor Thiago jogou o jogo... Cara, o Casemiro, bizarro, ele andou mesmo que o Alisson, que é goleiro. O Casemiro correu mesmo que o Alisson, que é goleiro. Só andou um pouquinho mais, que no caso foi diferença de, sei lá,
100 metros, bizarro. Muito ruim. O Rafinha foi muito criticado e não saiu em nenhum momento. E a gente ficou aqui na expectativa de, tá, mas o que vai mudar pro segundo jogo, para essa partida de agora contra o Haiti? Primeiramente, cara, tem alguns dados aqui que me chamam a atenção, que é o seguinte, ó, opinião, tá? Eu acho que o Casemiro vai seguir titular. Ontem no treino... Bora ver a escalação. Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Vinícius Júnior. Cara, eu fico feliz de ver o Luiz Henrique, o Vinícius Júnior também bom, Léo Pereira e Danilo. A escalação tá até boa. O Ancelotti meio que fez um time meio que misto, Martinelli titular, Igor Thiago titular, Léo Pereira titular, só que eu duvido que aquilo ali vá de fato ser o time que vai jogar contra o Haiti. Eu posso estar errado, porque é eu só duvidando, é o meu achismo, mas eu acho que o Casemiro segue no time principal. Cara, eu acho que ele possa colocar essa escalação realmente contra o Haiti, por causa que o pessoal acha que o Haiti é um time pequeno, então vai querer fazer os seus outros jogadores descansar e botar esse time misto, tentar uma nova estratégia. Do Brasil. E se por acaso ele não for o E deixar o Vinícius Júnior só por garantia de gol, porque o Vinícius Júnior ele é brabo, tá ligado? Ele é um dos melhores da nossa seleção. cara que começa contra o Haiti, talvez tenha mais a ver com o Haiti do que com o Casemiro. Apesar disso, apesar de eu estar concordando aqui com você que provavelmente está meio sem paciência com o Casemiro, ele deve jogar. Só que, apesar de provavelmente ele ainda ser um dos homens de confiança do Ancelotti, olha só que dado curioso isso aqui. Casemiro foi o quarto mais lento entre os jogadores de linha que atuaram pelo menos um tempo na Copa do Mundo até agora. Aí você fala, tá, ele foi o quarto mais lento do Brasil, então quer dizer que tem 3 caras mais lentos do que ele. Não, ele foi o quarto mais lento da Copa inteira. Sim, entendeu? Cara, isso é bizarro. Ele foi o quarto com menor velocidade da Copa inteira. Olha só, o volante alcançou a quarta menor velocidade máxima de acordo com a FIFA, 26,5 km por hora. Ele superou apenas Madibo, ou Madibo, não sei, do Catar, a Copa inteira. Laros Duarte, de Cabo Verde. Cara, nem sabia que o Catar tava jogando. E Rani Khedira, da Tunísia. Então só 3 caras na Copa inteira correram menos, correram assim mais devagar do que o Casemiro. Mesmo assim, mesmo com dados objetivos tipo esses daqui, eu acho que ele ainda seguirá sendo um dos titulares. É o que eu tenho de impressão. Beleza, e o Rafinha? Porque assim, eu acho que disparado, os 3 mais criticados do primeiro jogo foram Casemiro, Rafinha e Igor Thiago. O Rafinha, por sua vez, ele não é igual ao Casemiro não, tá? Quando a gente pega esses números aqui que saem, essas estatísticas que saem, a gente tem um Rafinha que, na verdade... o Rafinha, pelo menos ele correu, pelo menos ele quis fazer algo, né? Ele botou esforço. Não conseguiu, mas pelo menos tentou, né? Que vale a intenção. Ele vai bem, pelo menos no quesito de se entregar no jogo. Então, se tudo deu errado, e muita gente às vezes fala, igual eu mostrei em um vídeo, o cara falando que ele tem medo, que ele parece meio, sei lá, covarde dentro de campo, na verdade, o que a gente tem de dado, né, material mesmo, é um Rafinha, que como de costume, segue sendo um dos jogadores que mais correm, que mais entregam ali, no mínimo, dedicação. Olha só isso aqui. Jogadores com mais quilômetros percorridos contra Marrocos. Aqui, calma, não é a Copa toda, é só aquele jogo Brasil-Marrocos, o Rafinha é o líder. O Rafinha é quem mais correu. É claro que tem a ver aqui com o fato de, por exemplo, ele ter jogado o jogo todo. Por exemplo, o Casemiro não jogou. Mas aí não foi só ele, né? Teve muita gente que jogou o jogo todo. E ele foi aqui o cara que mais percorreu. É realmente, olha lá, o Casemiro tá pau a pau com o Alisson. Décima e na 11 colocação, 11ª no caso. O campo durante a partida. Douglas Santos em segundo, Gabriel Magalhães em terceiro, Vinícius Júnior em quarto, Bruno Guimarães, Marquinhos, Igor Thiago, e aqui a lista vai embora, Danilo Baiano. Danilo Baiano foi fogo. Os caras brincam pra caraca, mano. Meteu o apelido aqui por conta própria, mas a gente tem um Rafinha que muito provavelmente por causa de coisas tipo essas daqui é mantido no time titular. E aí, cara, a gente volta agora pro momento opinião. Eu acho que Casemiro... Quer ver? Nesse jogo contra o Haiti, o Rafinha vai calar a boca de geral e vai meter um golaço. Quer ver só? Seguirá sendo um dos titulares desse time. Talvez não contra o Haiti, apesar de que eu acho que até contra o Haiti vai ser, mas em dia importante, provavelmente o Casemiro segue sendo o titular. E eu acho, tá, que o Rafinha também. A não ser que, como eu falei, ele nesse jogo em específico queira mudar um pouco, porque é o time mais fraco do grupo e tal. Mas o meu palpite é de que Rafinha e Casemiro seguem titulares. Agora,
Quem que não deve ser titular? Eu acho que o Thiago roda. Eu acho que o Igor Thiago perdeu a chance. Eu acho que ele teve oportunidades e não aproveitou elas. Então, ele deve perder a vaga. E aí, todo mundo fica na expectativa de agora vai. Então agora vem o Endrick, né? Isso... Todo mundo quer ver o Endrick. Ei, Ancelotti, cadê o Endrick? Geral quer ver o menino jogar. Saiu até essa notícia aqui, ó, que talvez você não tenha visto, você precisa ver isso aqui porque é muito bom. Saiu essa notícia de, beleza, agora que o Igor Thiago tá mal, será que o Endrick vai jogar? Será que finalmente o Ancelotti vai colocar o Endrick de titular? E aí saiu isso aqui, ó, urgente. Ancelotti disse a Endrick que ele será titular contra o Haiti. Com isso, o trio de ataque do Brasil deve ser formado por Vinícius Júnior, Rafinha e o Ancelotti falou pra que ele vai jogar, que vai ser titular. No caso, o Ancelotti não... Mano, eu tô indo, mas isso é péssimo, que eu queria realmente ver o Endrick, só que eu não esperava por essa. Opa, baita notícia, né? Com isso, o trio de ataque do Brasil deve ser formado por Vinícius Júnior, Rafinha e Ancelotti. Ancelotti disse pro Endrick que ele vai ser titular. Ele é Ancelotti, não o Endrick. Obviamente isso aqui é uma piada, tá ligado? Que quando você vai ver, eu vendo aqui pela primeira vez, eu fiquei, eita, o quê? Vai ser... Enfim, eu imagino que no cenário ideal, provavelmente ele vai vir com o Matheus Cunha. Então eu chutaria que o Igor Thiago vai rodar de fato, ele não vai seguir titular, mas eu acho que o Matheus Cunha, eu acho não, a gente tem praticamente que certeza que o Matheus Cunha está na frente do Endrick. Ontem saíram notícias de que no treinamento teve um momento que o Endrick foi testado no time titular, mas aí é teste, é pra ver ali o que acontece. Pode ser que nesse treinamento o Endrick tenha talvez colocado ali uma dúvida na cabeça do Ancelotti? Tomara que sim. Dá pra ter certeza disso? Não dá não. Então assim, de hora por hora, eu acho que o palpite mais certeiro seria Casemiro mantém, Rafinha mantém, Igor Thiago não, mas não para vir o Endrick, e sim, na verdade, vir o Matheus Cunha. Eu acho que por hora o mais provável de acontecer é isso. E aí, cara, beleza. Dito isso, como é que chega a seleção brasileira para esse jogo? A seleção brasileira não tá com essa moral, não. Agora, e a gente? A gente público? Porque uma coisa é quem tá lá jogando, outra coisa é a gente aqui. Dá para imaginar que o Brasil pode se complicar contra o Haiti? Contra Marrocos, eu fiz esse mesmo vídeo aqui. Cara, seria bizarro se o Brasil se complicasse com o Haiti, cara. Seria completamente decepcionante. E, né, antes aqui e tal, pré-jogo, e eu falei que até uma derrota poderia acontecer e não seria tão surpreendente. Se a gente até perdesse, não seria o fim do mundo. Beleza, e agora contra o Haiti? Cenário completamente diferente. Por mais que o Haiti, ele deu ali um trabalho para a Escócia, e eu já te mostro os números desse jogo que assustam, mas aqui agora, gente, não, o Brasil não pode se complicar. Existe chance, mas no sentido de não deveria. Existe chance sim, porque tudo pode acontecer no futebol. Do nada, Cabo Verde consegue segurar um empate com a Espanha, o Congo empata com Portugal. Exatamente, mas eu acho que o Brasil consegue sim ganhar do Haiti, é assim que eu espero, né? Sim, possibilidade existe, mas assim, o Brasil não deveria cogitar essa realidade. Querendo ou não, a grande verdade é que tem que ser vitória. Não existe, ou não deveria existir chance de derrota. Derrota é absurdo, tá? Se realmente perde pro Haiti, aí realmente é loucura. Todo aquele desespero que aconteceu depois do jogo contra Marrocos, eu acho que parte ali é meio exagerado. O maior problema é a gente ter jogado mal e não exatamente empatado. Se empata, ou então pior ainda, se perde contra o Haiti, aí esquece, sonho do Hexa, acabou pra essa Copa. Se a gente conseguir perder pro Haiti, porque a gente já empatou com o Marrocos, a gente vai lá e perde pro Haiti, ninguém vai botar mais fé na seleção brasileira. Esquece, a gente vai ter preparado pra pegar nenhum outro time, nem a Escócia. Aí realmente é muito ruim. O Brasil o Brasil é obrigado a vencer do Haiti, tá? Assim, é o mínimo. E aí a gente tem alguns números aqui que chamam a atenção, que é o seguinte: a Escócia conseguiu fazer o dever de casa. A Escócia conseguiu vencer o Haiti na estreia da Copa. Só que aqui começa a chamar um pouco de atenção que, assim, talvez a nossa vida não seja tão fácil assim não, porque olha só os números aqui trazidos. Cara, olha isso, pau, gols esperado, posse de bola. O White teve mais passes de bola do que a Escócia, total de finalização. O White finalizou mais que a Escócia, só que a Escócia meteu um gol. O White tá bem perigoso. Lá da Flash Score, de como é que foi esse jogo. Então você tem um placar que a Escócia ganhou 1-0, beleza, só que aí você para ver aqui, posse de bola 54-46. O Haiti teve mais posse de bola ao final do jogo. Não é que em um momento ou outro... Não, ao final do jogo, o Haiti terminou com mais posse de bola. Total de finalizações, 15-9.
Haiti finalizou mais, teve mais posse de bola. A única coisa que ele perde são nas chances claras, que a Escócia teve uma só a mais. Então, assim, para você que não assistiu essa partida e que só viu o placar, além do placar ter sido apertado, o jogo como um todo foi. O Haiti, ele até finalizou mais no gol, é bem verdade que com muito menos perigo exatamente, mas com muito mais quantidade. Então, assim, o Haiti se mostra um time que aparentemente não é tão morto assim, não. E é muito louco, cara, porque eu não sei se você sabe, mas essa é a primeira Copa que eles jogam desde 1974. Que isso, muito tempo. E nessa, pra quem não tá ligado, eles se classificaram agora, 2026, direto lá na Oceania e tal, então nem teve repescagem nem nada do tipo. Eles surpreenderam. A presença direta do Haiti na Copa meio que pega todo mundo desprevenido porque não se imaginava isso. Só que assim, esse aqui é o lado ruim. Se você pegar pra ver o que eles fizeram na estreia deles na Copa, eles foram muito melhores do que dava pra imaginar. Eles criaram muito mais problema do que todo mundo projetava. Porém, falando de novo do Flash Score, tem uma função lá no aplicativo que o link para download vai estar aqui. Baixa aí, de graça, é só baixar. Cara, tem uma função lá que eu acho muito interessante, principalmente agora em época de Copa do Mundo, que é, você entra ali no jogo que você quiser, vai passando aquelas abas e tem o H2H, que é o Head to Head. Que é isso? Quais são os últimos placares quando esses dois times se enfrentaram? A gente tem isso no aplicativo, então todas as vezes que o Brasil e o Haiti jogaram, qual que foi o placar? A gente tem isso aqui. Então olha só, tá? Isso aqui é um momento bem interessante. Se por um lado o Haiti, ele preocupa um pouco porque a seleção tá completamente perdida, a brasileira, e eles jogaram um joguinho bem interessante, por outro lado, olha qual que é o histórico de Brasil e Haiti. As últimas vezes que a seleção brasileira e a seleção haitiana se enfrentaram, a gente teve simplesmente isso aqui. Caraca, bizarro. 7-1, 6-0 e 9-1. Caraca. O Brasil basicamente todos os jogos atropelou o Haiti. Bora ver se nesse jogo ele vai fazer a mesma coisa, atropelar o Haiti. Assim eu espero, né? Em 2016, 10 anos atrás, 7. Cara, isso mostra que se o Brasil perder vai ser mais decepcionante ainda, porque a gente já tem um costume de atropelar o Haiti. Imagina se a gente vai lá e tem a incrível capacidade de perder pro time que a gente atropelava. Eu acho que o Brasil não vai perder, claro. Eu tenho fé que o Brasil vai ganhar. Em 2004, mais tempo ainda, 6-0. E em 59, meu Deus do céu, isso aqui é tipo assim, o segundo ano do Pelé na seleção, tá ligado? Terceiro ano, 9-1. Só que isso foi ano passado também, porque o time do Brasil tá diferente e o time do Haiti também está diferente. Então, vai ser algo mais imprevisível. Então, assim, esse aqui é o histórico de Brasil e Haiti. O Brasil é para ser muito superior ao time da seleção. O time da seleção é foda. A seleção haitiana. Então, o normal é ganhar. E o ideal é que a gente não só ganhe, mas faça ali um saldo de gols. E aqui é a opinião, tá? A partir de quanto já é uma vitória boa? Eu diria que pelo menos 3-0. Cara, eu diria 2-0 por causa que não podemos também ser muito ganancioso, né? Vamos ser humilde, pé no chão. Claro que o Brasil depois de fazer 2 gols não vai se segurar, tem que fazer o máximo de gol possível se for 10-0. Amém! Mas no mínimo 2-0. Tá? Pelo menos 3-0. De qualquer forma, o Brasil vai se classificar e tal, mas assim, pelo menos 3-0. 4 pra frente, já tá legal. 2-0, esquisito. 3-1, esquisito, ruim. Tem que ganhar. Ah, mas e se não ganhar? E se for empate? Horroroso. E se for derrota? Desastre total. Aí, amigo. Aí eu não sei nem o que eu falo aqui. Se conseguir perder, mas eu acho que não vai. Então, assim, a gente tem esses perigos aqui e ali. A gente tem uma seleção brasileira que ainda não sabemos qual que vai ser o time titular. Eu fico aqui na dúvida. A minha aposta, como eu falei, Rafinha e Casemiro dentro, Igor Thiago fora. A não ser que ele tenta fazer uma coisa meio diferente. Inclusive isso, tá? E se o Ancelotti quiser, justo nesse jogo do Haiti, por ser o Haiti, meter um time meio diferentão? Eu não gosto da ideia. Eu não gosto, porque assim, o Brasil ainda não encaixou. Então a gente não tem nenhum time principal ainda rodando. Aí você vai tentar um time alternativo, sendo que nem o principal tá funcionando 100%. Eu não gostaria da ideia, eu gostaria de ver um Brasil, assim, com a maior força possível, já contra o Haiti. Exatamente, eu também queria ver os principais, a colocação principal pra ver como tá rodando, pra ver como tá o jogo. Mesmo sendo contra o Haiti, seria interessante ver o time principal, pra ver como ele se sobressai. E quantos gols vai fazer? E esse Brasil, eu acho que ele teria o Rafinha, e ele teria o Casemiro, e ele teria o Matheus Cunha. E pra não falar que, tipo, tudo é perdido quanto ao Endrick, assim, pra mim é quase que certeza que o Endrick ganhará minutos nesse jogo. Cara, por mim o Endrick jogaria
a partida toda. Mas, sabem como o Ancelotti é? Ele é egoísta? No mínimo, eu acho que o aceitável seria o Endrick jogar o segundo tempo completo. Provavelmente no segundo tempo, mas ganhará. Se por acaso nem nesse jogo ele não ganhar minuto nenhum, aí já é uma loucura. Aí virou bagunça. Mas eu acho que não. Cara, se o Endrick jogar no primeiro tempo, seria uma surpresa muito boa. Então, assim, pessoal, no geral, o Brasil pode se complicar? Pouquíssimo provável, tá? Se acontecer, vergonha, vexame e, nossa, alerta vermelho máximo. Na verdade, se acontecer, tem que até ver que se vale a pena classificar ou não. Eu acho que a vitória, resta saber de quanto. A gente olha que o histórico é muito positivo, pelo menos 3. Tem que ser pelo menos 3 gols de diferença. E o que você pensa, o que você acha de tudo isso aqui que eu falei? Você concorda com alguma coisa em específico? Tem alguma coisa... É isso, família. O que vocês acham? Comentem aqui e voltem pra falar qual foi o placar, né? Esperamos coisas boas, positivas, com certeza. E no mais é isso. Fique com Deus e os abençoe cada um de vocês.